Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E mais uma vez a gente vai fazendo o nosso estudo do Livro dos Espíritos, de acordo com as possibilidades, mas procurando não ficar muito tempo sem fazer. A princípio era diário, agora já está sendo o dia sim, dois não, ou até mesmo semanal, porque nós temos mais atividades e também a gente procura fazer uma coisa calma, tranquila, não na correria, porque fazer uma coisa porque tem que fazer e não está bem naquele dia, está pensando em outra coisa, a gente acaba não fazendo direito nenhuma coisa nem outra. Então a gente vai continuar o nosso estudo hoje no livro 3º, Livro dos Espíritos, capítulo 10, ainda na Lei de Liberdade, o item 7, Conhecimento do Futuro. Tem até aquela música, né? E a cigana leu o meu destino, aí assim vai, né? Bom dia, Elizabeth Cordeiro. Tudo bem, minha amiga? Quanto tempo, não vejo você nas lives aqui. Eu também dei uma paradinha, né? Mas seja bem-vinda mais uma vez. Que possamos continuar com essa conexão, com essa energia positiva para melhorar a nossa vida, a vida dos que estão ao nosso lado, nossa cidade, quem sabe colaborarmos também para o próprio planeta, né? Cada um doando o seu melhor. Vamos então, mais uma vez agradecendo, né? Começou ontem, né? Mas dizem aí que já tem lugar já em outro estado que já está começando a pensar em parar, ou já está parando. Será que vai engatilhar dessa vez? Ou vai ficar assim, vai e não vai? Depende muito, né? Tem muitos fatores colocados em jogo, né? Tem que ter muita cautela, fazer o melhor e fazer o que dá para fazer com consciência. Seja a vontade do Pai, jamais a nossa, né? Começou quarta-feira assim. Eu já estou abrindo a loja às 6h30 da manhã. Para quem quiser passar por aqui. Opa, propaganda não vale, hein? Mas estamos trabalhando. É que eu não posso digitar, que eu estou conversando, né? Fica digitar, então me prefiro falar. Então vamos lá. Então, voltando aqui ao nosso estudo, Conhecimento do Futuro, a questão 868. Quem não pegar o vídeo aqui no Facebook, com certeza estarão todos lá no canal YouTube Reflexo da Luz e também ficará algum tempo aqui na página, na minha página. Questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. A princípio, o ser humano tem o quê? O seu futuro oculto, e somente em alguns casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Questão 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que se desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas, quase sempre sem o saber, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Eu lembro com essa questão aqui, algo que aconteceu comigo quando eu estava ainda na fase dos 12, 13 anos de idade, que eu sempre gostei de estudar. Mas minha mãe quis me levar numa pessoa para ver o futuro, porque eu ia fazer uma prova para as Forças Armadas, que realmente é difícil, eu não cheguei não fiz, fiz. E ela me levou lá. E essa pessoa, não lembro bem direito quem foi, mas falou para minha mãe, eu estava presente e ouvi. O seu filho vai passar, sim. Pode ficar sossegado que seu filho vai entrar. Ele vai passar. Eu, como era inocente e um pouco preguiçoso, saí dali contente
E fiquei pensando, já que eu vou passar nessa prova difícil, matemática, física, química, um monte de coisa, parte física, então já que ele falou que eu vou passar, me revelou que eu vou passar, então eu vou parar de estudar. Vou ficar tranquilinho, vendo meus desenhos, indo para a escola, mas só o tranquilo, o básico, sem me esforçar muito. Vou para a praia, vou passear. E quando chegar a prova, eu vou tirar de letra, porque ele falou que eu já passei. É claro que eu fiquei relaxado, tranquilo e não me preocupei mais com aquela prova. Fui fazer a prova confiante, porque eu já ia passar mesmo, e comecei a fazer a prova e começou a vir aquele branco, aquela dificuldade. E então, vou chutar algumas coisas, porque já que eu vou passar, vou chutar. E dei alguns chutes bonitos, né, aqueles bem assim de bico. Moral da história, é claro que eu não passei. É claro que foi apenas uma sugestão que aquela pessoa falou para mim e acabou me prejudicando porque eu também permiti. Eu fiquei quietinho, confiante que ia passar e não estudei. Então, olha só como é perigoso as pessoas revelarem um futuro, ou às vezes, na verdade, tem uma intuição que é mais ou menos isso, mas acaba falando uma coisa que não é bem aquilo que vai acontecer. Se fosse uma coisa mais séria, poderia complicar mais. Então, só um pequeno exemplo que aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer um e com várias formas diferentes. Imagina, fulano de tal vai trair você, vai te deixar, vai te roubar, então você já briga na hora. Então, muita cautela com as previsões que a gente escuta por aí, porque a gente pode acabar se machucando, se prejudicando. Por isso que, em via de regra, o futuro é oculto ao homem, porque ele ficaria tão confiante ou tão decepcionado que não faria mais nada para modificar aquilo, ficaria só esperando o golpe fatal. É importante a gente ter muita cautela nesse assunto, do conhecimento do futuro. Mas, enfim, meu destino mudou e eu não passei no concurso, mas sou feliz. Questão 870. Apareceu a Vilma também aí, enquanto estava falando, bom dia. E mais alguém que passou, que eu também não vi, bom dia também. Mas, se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite às vezes, a sua revelação? É quando esse acontecimento antecipa, quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira, diferente do que eu faria se não o tivesse. Ou seja, provavelmente não foi Deus que mandou falar que eu ia passar no concurso. Foi algum espírito brincalhão, porque aí eu dancei. Mas quem sabe não seria esse dançar o melhor para mim, do que ter seguido outro caminho que eu estava pensando em fazer. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de obter mais cedo, desejando a morte daquele que a deve deixar, no caso de uma herança, né? Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira por que suportará a decepção, mas não deixará por isso de ter um mérito ou um demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. É claro que a pessoa vai ficar pensando naquela previsão. Ele pode ter bons pensamentos ou maus. Isso, se não acontecer, não se realizar essa previsão, mesmo assim ele vai ter os seus pontinhos positivos ou negativos decorrentes daquele pensamento que ele teve. Aquele desejo, né? Questão 871. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus
sobre aquele homem, tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado. Por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura? A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer, podendo o homem escolher entre o bem e o mal. A prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante, Deus sabe muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará. Não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. Comentário de Kardec. É assim entre os homens. Por mais capaz que seja um aspirante, por mais certeza que se tenha de seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem o exame, o que quer dizer sem prova. Da mesma maneira, o juiz não condena o acusado senão pela prova de um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve praticar esse ato. Quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia a ocultá-la. A certeza de um acontecimento feliz o atiraria na inação, a de um acontecimento desgraçado ao desânimo. E num caso como no outro, suas forças seriam paralisadas. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem senão como um alvo que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes que deve passar para atingi-lo. E o conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercitar as suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. É isso mesmo. Se você tem certeza absoluta que aquele teu plano vai dar certo, para que ficar pensando, estudando, torcendo, até mesmo fazendo suas preces e procurando se melhorar? Já vai dar certo mesmo. Aí você deixa de usar o seu livre-arbítrio e a sua inteligência, ficar só esperando, só aguardando. Por isso que a gente tem, em geral, o esquecimento do passado. Não só para os acontecimentos materiais, mas também quanto às pessoas, né? O dia a dia, porque teve aquele probleminha com A, ou com B, ou com C no passado. Então, a providência é sábia. Muito obrigado a todos vocês que participaram hoje do nosso estudo do Livro dos Espíritos. E a gente vai voltar assim que der. Não vou prometer porque é difícil, mas a intenção é voltar a fazer nesse horário, 10 para as 8, 8 horas, diariamente, salvo quando eu tiver que fazer alguma coisa assim para o dia a dia, para o nosso bem-estar, para a nossa atividade profissional. Então não é bem como a gente quer, e sim como tem que ser. Mas a princípio vamos tentar fazer mais vezes e próximo desse horário. Mais uma vez agradeço a todos, continuem compartilhando, passando lá no Facebook, e a gente tem mais um canal também, que eu não vou falar muito claramente, mas me chame no privado e que eu falo qual que é o canal. Ainda não tem muitas coisas, que está começando agora, mas é um canal profissional, tá bom? Muito obrigado, fique com Jesus e até a próxima.